Hoje vamos viajar no tempo para os primeiros dias da igreja cristã e conhecer a história de um homem chamado Estevão. Ele não era apenas um seguidor de Jesus, mas alguém cheio do Espírito Santo e de sabedoria, escolhido para servir os necessitados em Jerusalém. Mas Estevão era mais do que isso. Ele era um pregador corajoso, cujas palavras e milagres chamavam a atenção de todos. A sua fé e a sua capacidade de argumentar eram tão poderosas que muitos líderes religiosos da época se sentiram ameaçados. Eles não conseguiam rebater a sabedoria com que ele falava. Então, em vez de aceitarem a verdade, eles o acusaram falsamente de blasfêmia contra Moisés e contra Deus, levando-o a julgamento perante o Sinédrio, a mais alta corte judaica. Lá, diante de seus acusadores, o rosto de Estevão brilhava como o de um anjo. Em vez de se defender, ele fez um discurso poderoso, recontando toda a história de Israel, desde Abraão até os profetas. Ele mostrou como repetidamente o povo havia resistido a Deus e rejeitado os seus mensageiros, culminando na rejeição e morte do próprio Messias Jesus. As suas palavras foram como facas afiadas nos corações daqueles homens. Consumidos pela raiva, eles rangiam os dentes e tapavam os ouvidos. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e teve uma visão incrível. Ele exclamou: "Vejam, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus." Essa foi a gota d'água para eles. Gritando, eles o arrastaram para fora da cidade. Ali, enquanto as pedras começavam a ser atiradas, um jovem chamado Saulo observava, consentindo com a sua morte. Mas Estevão, em seus últimos momentos, demonstrou um amor e um perdão extraordinários. Ele se ajoelhou e clamou em alta voz, assim como Jesus na cruz: "Senhor, não lhes impute este pecado." E com essas palavras, ele adormeceu no Senhor, tornando-se o primeiro mártir da fé cristã. A história de Estevão não é sobre o fim trágico de um homem, mas sobre o poder invencível da fé e do perdão. A sua coragem inspirou a igreja primitiva, e a sua morte marcou o início de uma grande perseguição, que, ironicamente, fez com que o evangelho se espalhasse por todo o mundo. E aquele jovem, Saulo, que assistiu a tudo, mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo, um dos maiores missionários da história, um testemunho de que até nos momentos mais sombrios, Deus está no controle. Obrigado por assistirem. Se você foi tocado por esta história, deixe o seu like e inscreva-se para mais conteúdo como este. Até a próxima.